São José, que tivestes a singular tarefa de amar com coração de pai e de educar para a vida Jesus, o Filho de Deus feito homem, protegei-nos dos perigos e das tentações sedutoras do mundo. Mantei-nos firmes na fé e orientai a nossa vida para o bem e a caridade em favor de todos. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: Glorioso São José, eu vos peço pelo coração paterno que Deus vos deu e pelo amor filial que Jesus teve por vós, de acompanhar-me na minha santificação, sendo meu guia, meu pai, meu modelo. Tornai-me humilde, enchei-me do espírito de oração e fazei-me que eu ame de modo generoso a Jesus e a Maria, a fim de que, imitando as vossas virtudes, eu atinja a felicidade dos eleitos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Nós vamos agora abordar São José como aquele que foi chamado por Deus para essa grande missão de ser esposo de Maria e pai de Jesus. Depois de nós termos contemplado um pouco São José no contexto em que ele vivia, no seu mundo judeu, vamos agora procurar entrar mais dentro da missão de José como ministro da nossa salvação, no desempenho que ele teve como esposo de Maria e pai de Jesus, e naturalmente como colaborador direto, juntamente com a sua esposa, na ordem da nossa redenção. A sua missão foi aquela de servir à economia da salvação e ao desígnio redentor que teve o início na encarnação de Jesus. E sendo que a sua pessoa e a sua missão têm um fundamento bíblico fora de discussão, nós não podemos aceitar para São José uma tarefa a não ser aquela tão grande, tão sublime e, consequentemente, considerar todas as qualidades que Deus deu a ele para desempenhar essa missão. Na função que José recebeu, uma função altíssima, nós podemos imaginar, a não ser aquela de cuidar do Filho de Deus, de proteger a pureza de Maria, sua esposa, e de cooperar na encarnação divina para a salvação da humanidade. José, portanto, foi o único chamado para participar, juntamente com Maria, do conhecimento do grande mistério escondido nos séculos, com a sua sublime prerrogativa de cuidar do Salvador do mundo, e ao qual foi-lhe assegurado a herança das promessas messiânicas e também o nascimento honrado e conveniente neste mundo do seu filho, o qual José deu a ele o estado civil, a categoria social,
a condição econômica, a experiência profissional, o ambiente familiar, a educação humana, conforme nos lembrou o Papa Paulo VI. Portanto, para São José, nós não podemos reservar-lhe apenas um lugar lá no presépio, né? Como às vezes nós o vemos ou lembramos dele lá só no presépio, apenas com uma função decorativa. Não, ele é muito mais do que isso, né? A sua presença é muito forte, marcante na narrativa dos evangelhos da infância de Jesus. Muitas vezes nós podemos até imaginar um São José sem nenhuma incidência no acontecimento do nascimento de Jesus, ou até alguns chegaram a imaginar que José era um obstáculo em relação à virgindade de Maria, e a tal ponto de, na própria igreja, São José ser pintado, ser visto como um avô de Maria e não como seu esposo e como pai de Jesus. A grande missão que José recebeu de Deus foi para cooperar no mistério da nossa redenção. E ele cumpriu essa missão com humildade e no escondimento. Ele realizou essa aventura maravilhosa, extraordinária aos olhos de Deus, por meio da sua vida normal, não se sobressaindo, não sendo dotado de particulares carismas, não sendo uma pessoa que se fazia notar, como dizia o Papa Francisco, mas desempenhou a sua missão obedientemente, seguindo o desígnio de Deus e tendo sempre um comportamento serviçal, desinteressado. E por isso a Igreja sempre o apresentou como um referencial para todos os cristãos, um referencial no cumprimento da vontade de Deus, isto seja para os leigos, para os sacerdotes, para os religiosos, para os pais, para os operários, para ricos, para pobres, para todos. São José serve de inspiração, serve de modelo. Por isso, o Papa Paulo VI disse uma frase muito bonita a respeito do modelo de São José para nós. Ele diz assim, que para ser bons e autênticos seguidores de Cristo, não é necessário fazer coisas grandes, mas bastam virtudes comuns, humanas, simples, contudo que verdadeiras e autênticas. É isto, José nos mostra este modelo de serviço a Deus nessa sua simplicidade. Por isso, Deus teve plena confiança em São José e confiou a ele o mistério cuja realização foi esperado por todas as gerações, pela estirpe de Davi e por toda a casa de Israel. E, ao mesmo tempo, Deus confiou a José tudo aquilo que dependia para o cumprimento desse seu ministério em relação a Jesus e a Maria. Então, São José deve ser visto na igreja com este olhar de simpatia e de amor por tudo aquilo que ele fez com o seu estilo simples,
mas obediente, serviçal e cheio de fé. Então, o mistério da revelação de Deus em Jesus está intimamente unido, ligado ao mistério da encarnação que se desenvolveu dentro da sua família, em contato direto com a realidade do seu trabalho. Então, nós sabemos que José foi para Jesus o pai que lhe deu a descendência davídica, muito importante para que ele fosse reconhecido como o Messias. Mas não só isso, como disse o Paulo VI, José deu a Jesus tantas outras coisas porque o educou com carinho, com atenção, com disposição durante toda a sua vida. Dessa maneira, assim como Jesus herdou de José o título de filho de Davi, recebeu também o título de filho de carpinteiro. Esse título é muito bonito, dado a Jesus. José, o filho do carpinteiro. Por quê? Porque ele trabalhou com José na oficina de Nazaré, se tornando desta maneira solidário com a humanidade em tudo e também no trabalho. Por isso, a Igreja nos ensina que com a encarnação de Jesus, Deus se uniu, de certo modo, a cada humano, a cada ser humano, o trabalho. E o trabalho que Jesus desempenhou com suas mãos de homem trabalhador, que ele viveu com o coração humano aqui na terra e que ele agiu com vontade humana aqui na terra, demonstra tudo aquilo que José viveu em companhia com Jesus lá na carpintaria de Nazaré. Então ninguém, com exceção de Maria, esteve tão próximo às mãos, à mente, à vontade e ao coração de Jesus como esteve São José. Nele, de maneira particular, penetrou o espírito do Evangelho. Por isso o Papa Pio XII vai dizer que nenhum trabalhador foi tão perfeitamente e profundamente compenetrado quanto ao Pai de Jesus, ou seja, José, que viveu com ele na mais perfeita intimidade e comunhão de família e de trabalho. Por isso o Papa ainda, lembrando desse fato na vida de Jesus, do exemplo de José, vai colocá-lo como um modelo. Quem quiser estar próximo de Cristo, disse o Papa, vá até José, ide a José, pois ele, o carpinteiro humilde, não apenas apresenta junto de Deus e da Igreja a dignidade de trabalhador, mas também é o nosso providente protetor e o protetor das famílias. Eis a importância de São José para todos nós. Por isso, junto à família de Nazaré, estava contida, junto à oficina de Nazaré, estava contida a família de Nazaré, onde José, como esse homem justo, estava presente, se responsabilizando por ela, tomando as decisões, cuidando de Maria e de Jesus. E nesta Sagrada Família, os três, Jesus, Maria e José, viveram uma vida serena,
é claro que não privada das dificuldades, mas uma vida onde se encontrava todo o amor, porque ali estavam as pessoas mais perfeitas deste mundo, Jesus, Maria e José. E, portanto, a Sagrada Família de Nazaré, onde José estava presente, realmente mostra a importância que esse exemplo de família tem para todas as nossas famílias, porque ali Jesus se tornou gente, porque ali Jesus conheceu o amor de Maria e de José, seu pai. Nesta Sagrada Família, José não apenas forneceu a formação religiosa como um bom judeu e o conhecimento das Sagradas Escrituras para Jesus, mas também se preocupou de dar uma formação moral, ensinando a Jesus os deveres religiosos, a formação profissional, como nós lembramos que ele o fez, e dando todo o exemplo de um bom judeu temente a Deus, que marcou profundamente a vida de Jesus. Por isto, nessa Sagrada Família, a Igreja quis ver José como a glória da vida doméstica, ou seja, o exemplo da sua vida, de suas qualidades que foram compartilhadas ali no âmbito familiar, dentro do exercício de sua missão. E, portanto, nesse sentido, as famílias devem buscar na Sagrada Família esse exemplo para as suas vidas, né? E a Sagrada Família deve conferir para todas as nossas famílias uma atração especial, porque pela particular presença de José e de Maria nela, junto com o seu filho Jesus. Então, o exemplo da Sagrada Família, nos ensina o Papa Francisco, nos leva a concluir que as mudanças sociais e culturais do nosso mundo de hoje não devem exonerar cada família de sua missão natural e cristã, mas deve sim lembrar a elas, às nossas famílias, as suas tarefas indispensáveis na pedagogia, na afetividade, nos deveres morais e espirituais, na vivência do amor e da unidade que a Sagrada Família nos ensina com tanta propriedade para todos nós. Por isso, São José desempenhou a sua missão como chefe de sua família, ao lado de Maria, sua esposa, e de Jesus, e a sua maneira de ser silenciosa, anônima, simples, não é uma razão para não contemplá-lo como a importância que ele tem. Não é a razão para vê-lo como esta pessoa sem incidência, muitas vezes apresentada cabisbaixo nas cenas do presépio de Natal. E não é razão para nós lembrarmos assim de São José, ou não é razão para nós lembrarmos que São José era um marido sem mulher, devido à virgindade de Maria, enquanto os evangelhos nos apresentam que Maria era esposa de José, que realizou com ele um verdadeiro noivado,
que foi o verdadeiro esposo e que viveram juntos. Então, não obstante a virgindade de Maria, ela que se consagrou totalmente a Deus, José era casado com Maria, Maria era casada com José, e Jesus foi concebido dentro desta realidade matrimonial. Eis aí a importância do matrimônio de José e de Maria. A missão de São José está, portanto, intimamente ligada a Jesus e a Maria, no que dependeu dele de cuidar de Maria e de cuidar de Jesus, no cumprimento de suas obrigações, como nós já lembramos, todos aqueles cumprimentos, obrigações que ele realizou a partir do momento do nascimento de Jesus. Portanto, a gravidez de Maria, por obra do Espírito Santo, não impede de ver São José como o verdadeiro pai dentro desta autêntica família. Alguns até imaginam um São José mais guardião de Maria do que esposo dela, e gostam de contemplá-lo como aquele idoso que, segurando um lírio nas mãos, a tradição dos apócrifos, né, para simbolizar a sua virgindade, mostra assim que São José era mais um cuidador de Maria do que um esposo de Maria. Não é verdade. Ele era o verdadeiro esposo de Maria, e um esposo decidido, forte, presente, assim como Maria também não era aquela monja reclusa lá na sua casa. Maria era uma pessoa de personalidade, uma pessoa determinada, uma pessoa que enfrentou os desafios quando recebeu de Deus a missão de ser a mãe do Messias, do Salvador. Basta lembrar que depois que ela recebeu a missão, se tornando a mãe do Salvador, ela foi, e naturalmente foi com José, até Belém, prestar serviço à sua prima Isabel. Isso demonstra o quanto Maria, como José, eram pessoas que tinham uma força determinante dentro da família que eles formavam. José não foi esse homem pacato, como às vezes nós podemos imaginar, mas foi aquele homem decidido, forte, que aceitou Maria grávida, acolheu-a, protegeu-a e tomou a iniciativa que competia a ele como pai de Jesus, diante de todos os desafios, desde o nascimento de Jesus lá na gruta de Belém, até ter que fugir para o Egito. Portanto, a missão de José está permeada da presença de Maria e de Jesus. E foi o amor partilhado entre eles que sustentou toda a sua vida de esposo e de pai. Portanto, o amor de Maria por Jesus e vice-versa, o amor de Maria, de José por Maria, sustentou a missão deles, ou seja, de Maria e de José. Muitos poderiam pensar que o amor vivido dentro do matrimônio de José e de Maria foi um amor platônico, um amor idealista, não real, mas isso não é verdade. E aqui eu gostaria de reportar uma colocação de um filósofo cristão francês chamado Jean Guiton, que ele disse o seguinte:
em geral, nos fazem crer que Maria não amou José realmente, antes que ela encontrou nele um protetor, uma espécie de sombra que encobria aos seus olhos e aos olhos dos outros o que estava acontecendo em seu seio. Semelhantemente, nos fazem crer que José amou Maria como um patriarca ama uma criança confiada a ele. Se for assim, diz Jean Guiton, o amor definitivamente não tinha lugar na vida de José e de Maria. Então perguntamos, por que razão José não teria amado Maria? Por que razão ele não teria correspondido ao amor de Maria? Não teria sentido também ele a necessidade de carinho nas tardes tranquilas, ao voltar cansado do trabalho? Não respondeu ele com amor ao amor de Maria? Sim, José experimentou o amor numa forma absolutamente inexprimível, forte como as torrentes das montanhas, tranquilo e suave como um lago sereno e com o frescor da água da fonte cristalina. O amor do homem é moldado pelo amor da mulher, que, como hábil educadora, modera-lhe o impulso para que se transforme em cuidado e ternura, e o faz com que seja capaz de receber e de dar. O amor de Maria e de José na casa de Nazaré é semelhante ao amor de Adão e Eva no paraíso terreal, antes da queda. Isso foi o que Jean Guiton falou, por isso eu fiz questão de lembrar toda essa afirmação dele. E quero terminar esta afirmação sobre a importância do matrimônio de José e de Maria, o amor verdadeiro que eles viveram, toda a realidade bonita como esposo que eles vivenciaram durante a vida de casados, com uma afirmação do teólogo Leonardo Boff, no seu livro São José, que eu achei interessante. Ele afirma que, a respeito do amor entre José e Maria, que eram criaturas humanas, e tudo o que é realmente humano, como o amor, o afeto e o enternecimento, pôde desabrochar na vida deles. Na verdade, a virgindade de Maria dependeu da aceitação de José, e essa não impediu o carinho entre eles. Por isso, o cardeal Swines, um cardeal muito famoso na igreja, também afirmou uma coisa muito bonita a respeito do amor de José e de Maria, mais ou menos nessas palavras, dizendo que ambos formavam um casal e que Maria amou José como nenhuma outra mulher tivesse amado. E ambos se amaram plenamente em sintonia ao chamado que receberam. A renúncia de ter filhos além de Jesus não representa nenhum obstáculo ao amor, antes o fortalece. Maria, diz o cardeal, alcançou com José a plena intimidade, e José viu em Maria tão somente uma criatura humana, como tal a acolheu. Com ela conheceu uma intimidade sem precedentes, a intimidade do amor, que é tão grande quanto o mundo. Palavras bonitas do cardeal Swines para dizer que José e Maria
foram verdadeiros esposos e que viveram um amor verdadeiramente como casados. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo.